E aí, fera, como é que você tá? Bem-vindos de volta a mais um vídeo de dicas do blog Vestibular NE10. Sou Valentine Herold, repórter do blog. E a gente está trazendo aqui de novo mais conteúdos de literatura com o professor Paulo, do GGE. Dessa vez para você que está no terceiro ano do ensino médio que vai fazer o SSA3. Conta aí pra gente, professor, qual a diferença entre as provas dos 2 anos anteriores, também a diferença com a prova do Enem, e de que maneira o aluno pode se preparar melhor para fazer essa prova do SSA3? Bem, olá a todos. O SSA3 eu costumo dizer que é a fase decisiva, não é isso? Então, você já passou pelo primeiro ano, pelo segundo, e agora você está ali para conquistar a sua vaga. É o ano de fazer a opção pelo curso que deseja e automaticamente a prova de língua portuguesa ela é extremamente importante. Como desde o primeiro ano a prova de português contém 12 questões, sendo 8 de língua portuguesa, interpretação, gramática, e as 4 famosas lá, né, de literatura. Essas questões de literatura também costumam ser bem densas, como o primeiro e o segundo ano. Só que o conteúdo agora abordado, ele vai envolver desde o pré-modernismo até a literatura contemporânea. Então a gente sai, desculpa, daquela coisa mais clássica, né? Às vezes mais difícil, mais densa, e traz para a época mais contemporânea. Geralmente os alunos gostam bastante porque a partir de agora eles começam a entrar em contato com uma linguagem que é mais acessível a eles. Sim. Porque de repente uma linguagem do século XIX não dialoga muito bem com o nosso jovem de hoje. Então a gente precisa contextualizar bem. No caso do modernismo a gente já começa a ver uma transformação dessa linguagem, até porque quando a gente vai analisar o contexto, a gente vê que já no pré-modernismo ocorre uma literatura de denúncia preocupada com a realidade brasileira, apesar de alguns autores se prenderem ainda às estéticas do passado, mas é com a Semana de Arte Moderna, com o modernismo, que o Brasil realmente ele vai conhecer uma literatura genuinamente brasileira. Então prega-se muito a ideia do popular, da linguagem coloquial, uma crítica às escolas do passado, isso é bem importante. Então, por exemplo, você não pode simplesmente, porque está vendo modernismo, esquecer do conteúdo que você trabalhou no segundo ano. Porque, por exemplo, nesse período há várias paródias, por exemplo, sobre a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Foi um poema bastante parodiado pelos modernistas. Então a gente vai ver dentro dessa prova as 3 principais fases do modernismo. A primeira é aquela fase radical de quebra, então eles procuram realmente quebrar com o passado literário nacional e revisá-lo criticamente. Então imagine, de repente você está lendo um soneto de Olavo Bilac e chega, por exemplo, Oswald de Andrade e escreve um poema que diz assim: crônica, o verso é: era uma vez o mundo, acabou o poema. Então, ou seja, você vê aí... Ela quase uma relação assim com a poesia marginal também, Isso, uma né? poesia pílula, né? A poesia marginal ela vai se manifestar mais na frente, Sim. na década de 70, mas ela já toma como referência esses primórdios aí do nosso modernismo. Já a segunda fase é uma fase de consolidação. E aí o fera deve prestar bem atenção, porque na poesia, a gente vai ter uma poesia de questionamento, como o Carlos Drummond de Andrade, né, que vai apresentar lá a fase gaucha, a fase social. Nós temos a Cecília Meirelles, que aborda o intimismo, né, a questão muito voltada muitas vezes para o universo feminino. Vinícius de Moraes, que já tem aquele contato mais concreto, apesar de ter uma fase mais intimista, mas ele trabalha bastante uma percepção mais material, além do social também. E a prosa, aí serve uma dica para você, fera. Na prosa, você tem obras como Vidas Secas, que você não pode deixar passar. É muito importante que você leia o livro, assista ao filme, por exemplo. E a terceira fase. Na terceira fase, a gente tem Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e o Guimarães Rosa. Então, dentro desse contexto, o que é interessante ressaltar? A partir da década de 50, o nosso modernismo ele passa por um processo de contemporaneidade, ou seja, é aí que entra o concretismo, o neoconcretismo, a poesia marginal, ou seja, a tropicália, que foi um movimento musical, ou seja, é uma prova que vai necessitar bastante do conhecimento do aluno desde o princípiozinho ali do pré-modernismo até os dias de hoje. Mas eu acredito que ao longo do ano a gente trabalha com o fera para que ele obtenha esse sucesso. Legal. Ou seja, acredito que todos vão se dar muito bem esse ano. Massa, obrigada, professor. Calma aí, fera, keep calmo que está acabando. Aproveita aí as dicas do professor e entre um tempo de estudo e outro, lê um pouquinho desses livros, né? Que ali é lazer, é também estudo.
Boa continuação nos estudos, até o próximo vídeo de dicas.